informação urgente chegando aqui pra gente nesse momento. Informação da Daniela Lima, que não está aqui com a gente, mas está ligada já cedinho, é sobre a Polícia Federal, que está cumprindo mandados de busca e apreensão em pessoas que possivelmente receberam informações da BIM, daquela BIM paralela. Lembra da operação da Polícia Federal na semana passada, investigando e cumprindo mandados de busca e apreensão? A gente falou agora há pouco, um desses mandados foi na Câmara Federal, e aí agora a Polícia Federal está cumprindo mandados de busca e apreensão em casas, em escritórios de pessoas que teriam recebido essas informações dessa BIM paralela. E a informação muito importante nessa apuração é que Carlos Bolsonaro é um dos alvos desses pedidos, desses mandados de busca e apreensão. Mônica, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Grave, porque vai provocar ainda mais tensão. A Camila Bonfim também informa aqui pra gente que a operação da Polícia Federal mira justamente os contatos do ex-chefe da BIM, o Ramagem. Então, portanto, tem um leque aí, né, de pessoas que estão sendo visadas. Vamos aguardar daqui a pouquinho as informações oficiais da Polícia Federal sobre isso. Marcos Anjos, nosso repórter, já está se dirigindo à Polícia Federal no Rio de Janeiro. E por falar em Rio de Janeiro, você veja que o delegado Ramagem era o candidato à prefeitura, desafiando o atual prefeito Eduardo Paes na sucessão. E Carlos Bolsonaro tinha acabado de ser indicado como o gestor das comunicações dessa campanha, da campanha de Ramagem. E os dois agora alvos da Polícia Federal. E aí, plantonistas, beleza? Confere aí o imbecil do Bolsonaro confessando envolvimento direto nos crimes cometidos no 8 de janeiro. Que cara burro! Xandão vai pegar um por um. O pessoal que nos segue, que nos acompanha, pessoal bolsonarista, pessoal de direita, pessoal conservador, nunca foi de fazer isso aí. E a informação que a gente tinha aqui na antevéspera do episódio, no próprio acampamento lá em Brasília, tinha menos de 300 pessoas presentes. Então foi um movimento final, convocado por mídias sociais, né, que não eram as nossas, agora estão aparecendo as mídias que trabalharam efetivamente para o então candidato naquele momento, e essas mídias que teriam convocado as pessoas, e elas foram a Brasília e fizeram um ato que nós repudiamos desde o primeiro dia. Hoje nós vemos colegas nossos condenados a 17 anos de prisão, muitos inocentes, e até mesmo aqueles que porventura invadiram lá o Congresso, que nós somos contra, mas uma condenação de 17 anos é um crime, é um abuso, é uma maneira de tentar calar todos nós. Seus patriotários, como é que vocês estão se sentindo sabendo que o Bolsonaro finalmente assumiu que os terroristas do dia 8 de janeiro são seus aliados? Ah, vocês não estão sabendo de nada não, é? Oh, maravilha, então deixa eu estragar o seu dia. Se esse vídeo aqui não fizer você acreditar que esse bando de vagabundos são todos mentirosos, nada mais fará. Então bora por etapa. Primeiro que foi o seguinte, o Bolsonaro e todos os seus aliados diziam que quem invadiu a Praça dos Três Poderes foi a esquerda e que seu pessoal jamais faria isso. Depois ele enlouqueceu de vez, dizendo que o 8 de janeiro foi uma armadilha da esquerda que convocou a direita através das páginas de esquerda. Olha que maluco. O próprio acampamento lá em Brasília tinha menos de 300 pessoas presentes. Então foi um movimento final, convocado por mídias sociais, que não eram as nossas. Agora estão aparecendo as mídias que trabalharam efetivamente para o então candidato naquele momento, e essas mídias que teriam convocado as pessoas, e elas foram a Brasília e fizeram um ato que nós repudiamos desde o primeiro dia. Só faltou terminar dizendo que quem financiou os atos golpistas foi Choquei. Pois então, só que agora, numa espécie de sincericídio, ele deixou escapar que as condenações contra os golpistas é uma tentativa de nos calar. Segundo ele, há um abuso por parte das autoridades na tentativa de tentar calar seus aliados. Abre aspas pro Bolsonaro. Hoje nós temos colegas nossos condenados a 17 anos de prisão. E o colega dele, também um de vocês patriotários que ele se refere, é esse aqui, ó. O que lá no começo ele dizia que jamais faria isso. Então, a grande mídia empresarial resolveu fazer uma ofensiva contra o governo Lula. Isso, obviamente, para nós, isso não é nenhuma surpresa. Nós estamos acostumados a ver isso há muito tempo, né? Isso vai desde ditadura militar, enfim, até o recente golpe contra Dilma e a prisão do Lula. Isso não é algo fora do comum e é algo que nós esperamos deles. O ponto é o seguinte, o motivo que eles estão fazendo esse ataque, motivo covarde, inclusive, eles estão atacando os investimentos que o Lula está fazendo em educação. Eles estão criticando o governo Lula por ter aumentado o salário mínimo. Estão criticando o governo Lula por ter voltado a investir em infraestrutura energética. Aí eu pergunto, que tipo de gente que é contra o investimento em educação, o investimento em salário mínimo, o investimento em infraestrutura energética? É óbvio que provavelmente nem os próprios jornalistas devem concordar com essas falas que são publicadas. O que acontece? Esses jornais,
eles são porta-vozes de certos grupos da nossa elite, inclusive grupos estrangeiros. Então os jornais, que vocês conhecem bem o nome, eles servem aos interesses dessa nossa velha elite do atraso. E eles servem também aos interesses estrangeiros. Sempre foi assim. Quando, por exemplo, saiu o 13º salário, a Rede Globo, o Grupo Globo, na verdade, né, fez uma capa de jornal dizendo que aquilo ali era horrível para o país. Aí eu pergunto, o 13º salário é ruim para quem? É para o trabalhador que pega esse 13º salário? Ou é para o empresariado que tem que pagar? Então o que nós precisamos entender é o seguinte, essa gente, eles não estão do mesmo lado que nós. Isso não quer dizer que nós de esquerda vamos atacar jornalistas como os bolsonaristas fazem. Isso aí não é o tipo de ação nossa, até porque os jornalistas muitas vezes eles nem querem fazer. Eles são trabalhadores e estão sendo obrigados a agir daquela forma. Nós temos que respeitar o trabalho do jornalista, do profissional em si. Porém, nós temos que ser críticos à postura que os donos dos jornais tomam, porque geralmente eles recebem dinheiro para defender interesses escusos. Então, o recado que eu tenho aqui para dar para a esquerda é o seguinte: nós de esquerda não devemos odiar jornalistas, porém, nós devemos criticar a postura de certos grupos jornalísticos e devemos procurar outras formas de informação. Existem jornalistas que não são ligados a esses grandes grupos empresariais que servem a esses interesses escusos. Então o conselho que eu dou, sigam, por exemplo, o ICL Notícias, sigam o DCM, o Brasil 247, o Cafezinho. Existem diversas mídias de esquerda que estão aí produzindo conteúdo, existem diversos influenciadores de esquerda que são professores, pesquisadores, assistentes sociais, são pessoas que não têm dinheiro, mas que estudaram e têm qualificação para poder falar e podem levar essas informações para as pessoas. Esse é o lado positivo das redes sociais, né? As redes sociais têm os fatores negativos, mas tem também os fatores positivos. Então o recado que eu deixo para vocês: abandone esses grandes jornais que estão atacando o governo, que estão atacando a esquerda e que estão atacando o povo brasileiro, a soberania nacional. Vamos começar a nos organizar e a nos informarmos por outros meios de informação que não sejam os meios de informação da burguesia. Nós somos da classe trabalhadora, nós não somos ricos, nós não somos milionários e nós não somos bilionários. Nós precisamos ter, acima de tudo, consciência de classe. Perspectiva 2023 do governo Lula. 16 bilhões batiza da Lei Rouanet. Gente, pela milésima vez, Lei Rouanet não é dinheiro público. Quem financia os eventos culturais são as pessoas físicas ou jurídicas que assim desejarem. E quando as fazem, recebem lá uma isenção fiscal. Esses 16 bilhões de reais é referente ao limite máximo que todas as isenções somadas podem chegar. Mas como eu sei que você, bolsonarista, é um hipócrita que luta para que o empresário deixe de pagar imposto, mas quando a Lei Rouanet faz isso, vocês reclamam, saibam que diferente das igrejas que também recebem isenção fiscal e vocês não falam nada, a Lei Rouanet arrecada 60% a mais que o valor isentado. Isso porque, apesar das isenções que a lei concede aos financiadores, os eventos que são realizados a partir dela não são. Então todos os impostos que são gerados graças aos eventos realizados pela Lei Rouanet acabam sendo maiores do que se o governo cobrasse apenas o imposto do empresário. Rombo de 117 bilhões dos cofres públicos. Mas vamos lá, vocês sabem de onde que veio esse rombo? Tá aqui, ó, 52 bilhões foram pro aumento do Bolsa Família de 400 para 600 reais, porque eu não sei se vocês se lembram, mas o Bolsonaro não incluiu esse aumento no orçamento de 2023. Vai precisar de mais 22 bilhões de reais para isentar as pessoas que recebem até 5 mil reais do imposto de renda. Mais 16 bilhões para manter o adicional de 150 reais por criança até 6 anos de idade. 15 bilhões de aumento salarial acima da inflação para funcionários públicos e 10 bilhões de aumento salarial também acima da inflação para toda a população. Então reclamar desse rombo, Cleiton, é assumir que você joga contra o povo, porque ele só existe para garantir melhores condições de vida pra gente. E se o Bolsonaro tivesse pagado as dívidas do precatório, esse rombo hoje não existiria e ainda sobraria troco.